Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um vlog da nossa semana de vlogs aqui no canal. Para você que não tá sabendo, a gente vai ter vlog todos os dias, de segunda a sexta-feira. Hoje tá fazendo sol, então tudo melhora, tudo melhora. Fazia um tempinho que não fazia sol, eu ia dizer que fazia um tempinho que não esquentava. Mas hoje eu acordei, tava 2 graus e agora deve estar assim uns 7. Inclusive tô com pouca roupa, tô passando frio. E agora são 11 e pouco da manhã, só tô começando esse vlog agora, então vai ser um vlog quase da tarde, da noite, né, e não do dia inteiro, porque o Timóteo foi pros avós e eu aproveitei logo de manhã, assim que ele saiu, pra editar um monte de coisa, porque pra essa semana de vlog sair é uma maratona de gravação e de edição, e eu preciso continuar fazendo as minhas coisas aqui de casa. E eu sentei a bunda no sofá e fui editar um monte de coisa, editei, até porque eu não tenho memória suficiente pra gravar uma semana de vlog e editar tudo no final, e nem tenho disposição pra fazer tudo isso. Então, compartilhando um pouquinho aí dos bastidores. O segredo, né, de gravar vlog e de conseguir se manter editando e postando é ir editando aos poucos, pelo menos isso me ajuda muito. E agora eu vou lá tomar um banho pra eu me ajeitar, pra começar mesmo esse dia, porque o dia começou meio atropelado, porque eu já comecei trabalhando bastante. E eu espero que vocês gostem de me acompanhar por mais um dia aí da nossa semana de vlogs. Deixa eu mostrar pra vocês como é que a gente sobrevive no inverno. Pra tomar banho, a gente liga essa estufinha pra aquecer o banheiro, pra gente não morrer quando for tomar banho. Então, além do chuveiro muito quente, no mais quente possível, a gente tem que ligar a estufa antes de tomar banho, que é pra não congelar no banho. Agora são 1h30 da tarde, o Pedro tá indo para a primeira aula dele do dia e eu vou dar uma geral na casa. Geralmente eu distribuo, né, esse cuidado com a casa ao longo do dia. Tento fazer uma ronda ali de manhã, depois do almoço limpo a cozinha, lavo a louça e no final do dia também faço mais uma ronda dessas. Mas como o Timóteo não tá aqui hoje, eu vou concentrar tudo agora, no período depois do almoço. Geralmente eu lavo a louça imediatamente após o almoço, que é quando o Timóteo vai tomar banho, o Pedro dá banho nele antes de começar a dar aula. Enquanto isso, eu fico aqui lavando a louça. Mas como o Timóteo não tá aqui hoje, fui tomar meu cafezinho, fui ler um pouquinho e agora vou aqui lavar a louça. E vou aproveitar para dar essa geral na casa, colocar as coisas no lugar, ver ali o que foi que eu só deixei, porque eu acordei, fui fazer ali algumas coisas, só fiz algumas coisas, o Timóteo foi pros avós e eu comecei a editar vídeo como eu comentei com vocês. Vou aproveitar que eu tô aqui na cozinha e já vou adiantar algumas coisas que eu preciso adiantar, porque quando eu venho pra cozinha, é o que eu sempre digo, eu tento fazer assim, sempre um pouquinho a mais, pra eu estar sempre um passinho à frente na cozinha. Então, fui porcionar as marmitas do Pedro. Eu comentei com vocês que uma das minhas metas de junho era começar a fazer marmita pro Pedro, pra ele comer de noite, pra gente comer coisas diferentes, porque o objetivo dele é engordar e o meu emagrecer. Fiz 3, na verdade 4 marmitinhas de massa com frango desfiado ao molho branco, e aí uma ele já comeu ontem e as outras 3 vai ficar pro resto da semana. Já vou aproveitar e colocar um feijão de molho pra que eu possa cozinhá-lo amanhã. Vou colocar água e vinagre, né, pra sempre ter um ácido aqui, né, pra todas as coisas ruins, os fitatos irem embora. E aí, dessas marmitas do Pedro, eu separei um pouquinho, bem pouquinho, pro Timóteo jantar. Então, quando ele chegar, ele chega ali um pouquinho antes do horário de começar o ritual noturno. Quando ele chegar, já tem uma jantinha pronta. Eu sempre digo pra vocês que eu não me estresso com janta, eu sempre deixo alguma coisa ali no jeito, ou então a gente janta tapioca, já rolou muito arroz com ovo de janta, se eu tiver ali um vegetal, boto junto também, e é isso aí, não me preocupo muito com o janta. Ontem eu cozinhei beterraba, e aí eu já deixei aqui cortadinha, hoje a gente comeu no almoço, ontem também, e ainda sobrou aqui, que eu acredito que vai dar para complementar a janta do Timóteo e também o nosso almoço de amanhã. Eu tenho umas folhas de alface que eu higienizei assim um montão e tá ali na geladeira também. Então amanhã temos saladinha verde e temos beterraba também. Toda vez que eu vou fazer assim algum vegetal, que eu vou higienizar folhas, eu faço assim uma grande quantidade, que aí a gente vai consumindo durante a semana para não ficar todos os dias na hora do almoço picando vegetal e bota para cozinhar e faz isso, faz aquilo. Então eu sempre faço assim pelo menos o dobro, mas assim, a regra é fazer geralmente o triplo. Eu já tô dando um spoiler pra vocês do meu vídeo
de uma semana comigo na cozinha, né? Mas é basicamente isso. Eu vou sempre me adiantando, sempre que eu posso. Agora eu tô colocando uma água quente aqui nas louças pra ficar mais fácil de lavar. As coisas não precisam estar nem muito engorduradas, mas aqui tá muito frio, então é muito difícil tirar a craca das louças sem uma aguinha quente. Então sempre esquenta uma aguinha antes e aí a água também tá quente, né? A água da torneira também é quente, mas só a água quente da torneira não dá conta. Então eu esquento essa água e jogo nas louças antes. E me digam aqui se vocês são do time que organiza a pia inteira antes de lavar a louça ou se vocês são como eu e vão só lavando. Eu não organizo nada. Do jeito que tá aqui, ó, não tem categoria, não tem pilha de prato bonitinho, eu não organizo. Eu sou do time que vai só lavando mesmo. Eu fico pensando, eu vou perder tempo organizando para depois lavar, eu vou logo lavar. Eu sei que deixar as coisas organizadas seria melhor, mas eu sou do time que vai logo lavando. E antes de começar de fato a lavar a louça, deixa eu só compartilhar uma coisa com vocês. Eu tenho um vídeo aqui chamado Uma Preguiçosa em Recuperação. E de fato, eu sou uma preguiçosa em recuperação. Eu era muito preguiçosa. E eu percebo o quão preguiçosa. Eu sempre soube, né, que eu era preguiçosa. Mas eu percebo agora o quão preguiçosa eu era. Por quê? Porque tinham várias coisas na minha vida que eu não fazia. Desde quando eu morava, né, antes de casar com a minha mãe, lavar a louça imediatamente depois que suja, nossa, eu detestava. Me dava assim um negócio da pessoa, depois do almoço, ir direto lavar a louça, porque eu dizia que tirava até o gosto da comida. Você nem terminou de comer, já tem que lavar a louça. Nesse nível aí, e realmente não era algo que fazia parte da minha rotina. Colocar as coisas no lugar, assim, que você usa. Eu ainda sou muito desorganizada, muito mesmo. Eu luto pra manter meu guarda-roupa organizado, eu luto pra manter minha escrivaninha organizada. Tá sempre desorganizada, mas eu estou tentando. E louça, por exemplo, eu nunca lavava depois que terminava. Tipo assim, eu não passo o dia lavando. Sujei um garfo, lavo o garfo. Mas eu junto ali depois do café da manhã, depois do almoço e às vezes eu lavo ali do café da tarde e depois do jantar do Timóteo também, né? E aí eu vou lavando durante o dia. Mas antigamente, gente, eu deixava assim a pilha de louça, um monte, quando eu morava com a minha mãe. E depois que eu ia lavar, às vezes eu ainda deixava pro dia seguinte, porque chegava de noite, eu via ali aquela pilha de louça que eu deixei o dia inteiro e não lavei. E, gente, as coisas iam se acumulando. E olha que eu não tinha um terço das responsabilidades que eu tenho hoje em dia. O meu tempo é muito mais limitado e, claro, eu sei que muito de ir lá e fazer as coisas, ter um pouco menos de preguiça, veio exatamente porque eu tenho um filho. Por que hoje em dia eu lavo a louça imediatamente depois do almoço? Porque é o tempo estratégico que eu tenho. Quando o Pedro vai dar banho no Timóteo, esse é o tempo que eu tenho para lavar a louça, porque aí, quando ele vai dormir, eu vou ter ali meu momento de trabalho e de descanso com a pia já sem louças, né? Com a louça toda lavada. Então, eu tenho esse momento, não tenho como, eu vou ficar aqui panguando, vocês usam essa expressão? Panguando, olhando pro teto, e aí depois eu vejo se eu lavo a louça. Não. Lavar a louça tá ali, ó, logo na minha rotina após o almoço e após o nosso devocional, né? Que é quando o Timóteo vai dormir. Então, eu olho pra trás e vejo, meu Deus, eu era muito preguiçosa. Meu quarto, gente, imagina, eu cuidava, assim, de coisas da casa, né, junto com a minha mãe, mas a minha mãe é que era responsável pela maior parte da limpeza da casa, mas, assim, uma louça que eu tinha pra lavar, eu deixava até o último momento. Eu era responsável pelo meu quarto, obviamente, e meu quarto ficava uma bagunça. Eu só tinha um cubículo ali, que meu quarto era pequeno, pra manter organizado e vivia uma bagunça. E meu banheiro também eu demorava muito pra lavar. E quando eu casei, isso já mudou instantaneamente um pouco. Por quê? Porque eu tava empolgada, né, com a minha casa, com a casa nova, deixa eu terminar de guardar aqui essa louça. Então, algumas coisas dessas, alguns desses comportamentos bem ruins, já mudaram assim que eu casei. Mas ainda assim, eu não conseguia dormir com a pia sem louça, eu não conseguia lavar os banheiros uma frequência que eu acho ok, então éramos só nós dois aqui em casa, e ainda assim, eu não conseguia, às vezes, lavar o banheiro toda semana. Gente, hoje eu olho pra trás e acho isso um absurdo, porque hoje em dia, tendo um filho pequeno, eu faço muito mais, mas é aquilo, né? Quanto mais responsabilidade a gente tem, na verdade, deixa eu reformular a frase. Quando nós temos mais responsabilidades, ou a nossa vida vira um caos total, ou nós aproveitamos essa oportunidade para crescer, né, para se desenvolver. E aí eu olho para trás e penso, meu Deus, eu não tinha nada para fazer da minha vida. E eu não conseguia fazer nada. Assim, conseguia fazer, mas não conseguia fazer tudo que eu consigo fazer hoje. E aí, tô contando tudo isso para vocês porque isso me dá uma esperança tremenda
no futuro, sabe? Para o futuro. Porque tem muitas coisas que hoje eu não consigo fazer. Hoje, muito menos por preguiça, né? Porque realmente eu não deixo, pela graça do Senhor, eu não tenho tempo pra deixar as coisas pra, vou ficar aqui, vou ficar com as pernas pra cima, vou dormir até mais tarde. Isso não existe na minha vida, porque minha criança acorda, eu tenho que acordar também, e eu preciso usar os momentos de pausa que eu tenho pra fazer outras coisas, né? Mas ainda assim tem coisas que eu não consigo fazer 100%. Ontem eu compartilhei com vocês que todos os dias eu tiro ali 15 a 20 minutos pra fazer, pra focar no cômodo da semana, para focar numa limpeza mais detalhada, para limpar rodapé, limpar dentro de armário, esse tipo de coisa. Mas isso não é algo que eu domino, né? Tipo assim, limpar janela, não é sempre que eu consigo. O rodapé daqui de casa, misericórdia, né? Eu tento, mas não é algo que eu consigo. Limpar a parede, por exemplo, que suja muito aqui perto da cozinha, que fica perto do fogão e tal, suja muito. Não consigo fazer com frequência, definitivamente não consigo. Limpar os riscados que o Timóteo. Hoje em dia ele não tá mais riscando na parede. Mas, assim, há uns 2 meses, mais ou menos 3, ele tava nessa de riscar a parede. Ele riscou, até hoje eu não limpei e não consegui limpar. A roupa daqui de casa não é algo que eu consigo deixar em dia, não é nem só lavar, mas eu não consigo, por exemplo, tirar mancha de roupa, não sei fazer isso aí, fazer pré-lavagem, deixar as toalhas bem branquinhas. As toalhas daqui de casa são manchadas, gente. Teve umas coisas aí que invernos passados que mofou e ficou mofado. Eu não sei tirar. Inclusive, se você tiver uma super dica aí de como tirar mancha de mofo, me diz aqui nos comentários. Mas enfim, eu não domino essa parte de lavar roupa. Eu vejo gente que, nossa, tem lá os produtos e faz uma pré-lavagem, bota de molho, não sei o que, não. Eu não sei fazer isso e eu sei que é algo que eu preciso aprender. E tem muitas outras coisas que eu preciso aprender, mas eu olho para trás e penso de onde foi que eu saí. O tanto que eu consegui avançar nessa arte de administrar e cuidar de uma casa. O tanto que eu consegui avançar, sabe? Aí eu fico pensando que a Gabriela de hoje, né? Eu tô com 4 anos e meio de casada. E aí eu fico pensando na Gabriela com 10 anos de casada. O lance é eu não comer o pão na preguiça, né? É eu não me permitir atrofiar, retroceder. É eu sempre, né, mesmo caindo, não conseguindo fazer as coisas, tentar ir avançando, para que quando eu tiver com 10 anos de casado, eu chegar aqui, né? Deus queira que meu canal esteja aqui ainda, estejamos todas aqui. Eu dizer, gente, hoje eu domino muito melhor isso. Eu lembro também com relação, tá dando 15 minutos de falação aqui com vocês, ainda nem comecei a lavar a louça. Mas eu lembro que quando eu casei, éramos só o Pedro e eu, e ainda assim o almoço saía 2 horas da tarde. Gente, eu não conseguia colocar comida na mesa num horário decente. O almoço sempre saía 2 horas da tarde. Às vezes eu queimava o almoço e perdi o almoço inteiro. Então, gente, era um perrengue, porque eu não tinha intimidade com a cozinha. Eu cozinhava uma coisa ou outra. Eu casei sabendo fazer bolo de cenoura, arroz, ovo. E era isso, mais ou menos isso. O resto tudo eu aprendi aqui no YouTube. E hoje em dia, gente, comida não é uma coisa, não vou dizer que não me demanda tempo, mas eu tenho um pensamento que veio com a prática de cozinhar sempre, né? Que eu consigo estruturar muito bem as comidas, consigo pensar numa comida que, poxa, ontem eu fiz uma carne assada, aí a gente comeu a carne assada, hoje eu cortei a carne em tirinhas e fiz meio que um arroz ali carreteiro, e aí, como eu disse, eu cozinhei ontem beterraba, piquei a beterraba, e aí deu pro almoço de ontem, pro nosso almoço de hoje, e eu acho que vai dar pro almoço de amanhã. Tenho ali minhas folhas de alface já higienizadas, então com salada não vou me preocupar. Organizei ali as marmitas do Pedro, que era algo que faltava, né, que me faltava nessa parte da cozinha, e aí, gente, nunca é um problema. Minha sogra até brinca comigo que, tipo, a gente almoça aqui 11h30, às vezes 11 horas. O almoço tá pronto 11 e pouco, sempre, todos os dias. Mesmo eu tendo um filho de 2 anos que passa o dia demandando da minha atenção e tocando terror em tudo. E quando eu casei, que éramos só nós dois, o almoço saía 2 horas da tarde. Então, eu olho pra trás, assim, pensando, poxa, olha quanto eu avancei. E é bom a gente pensar, olhar pra trás e ver isso. E isso me deixa feliz hoje e me dá esperança pra pensar que aquilo que eu não consigo fazer hoje com maestria, que eu não consigo realmente dominar, se eu continuar num caminho de diligência, eu vou, né, melhorar, eu vou avançar. E aí, pensa assim na Gabriela, dona de casa, assim, com 40 anos de dona de casa. Menina, eu quero que tudo seja assim, ó, uma tranquilidade. E aí as crianças não vão estar mais nem em casa, né? Vai estar só os netos, se Deus quiser. E agora eu vou lavar a minha louça.
decidi fazer um bolinho saudável. Eu fiz esse bolinho com farinha de aveia, ele é de chocolate, só que eu vi que eu não tinha mais cacau, então eu substituí por leite em pó e no final das contas deu super certo. Os ingredientes são bem tranquilos, vai ovo, vão 2 ovos na verdade, mas eu fiz essa receita dobrada porque o Pedro também ia querer, não é um bolinho muito grande, então para dar para todos nós eu fiz a receita dobrada. Você vai precisar de azeite, de mel para adoçar e a farinha utilizada é a farinha de aveia. Eu só testei com farinha de aveia, nunca testei com farelo ou com aveia em flocos finos ou flocos grossos, então eu recomendo que você use a farinha de aveia mesmo. É bem tranquilo, você bate na mão mesmo e aí leva ao forno pré-aquecido por uns 20 minutinhos. Eu estou quase com calor, graças a Deus, porque tá fazendo um solzão lá fora e até agora eu ainda não tinha me esquentado, tava morrendo de frio, mas tava aqui me movimentando, dando aquela geral na casa, como eu comentei com vocês, então consegui lavar a louça, consegui arrumar ali a sala e também varrer a sala e a cozinha, e fiz também um bolinho. Sempre que o Timóteo vai para os avós, ou eu vou para uma cafeteria, ou então eu vou para um parque que tem aqui perto, fico lá lendo e como alguma coisinha diferente, e como eu vou ficar em casa, hoje decidi ficar em casa porque muita edição para fazer, muitas coisas assim, para dar conta, então eu decidi ficar em casa, mas queria manter minha tradição de comer alguma coisa diferente, mas também não queria fazer um bolo com cobertura e tal, porque, né, gente, seguimos na meta aí de comer melhor, de emagrecer, sempre nessa meta. Estamos conseguindo fazer as coisas? Não, mas continuamos aí seguindo. Então fiz um bolinho sem açúcar, adocei com mel, vou deixar a receita aqui para vocês. Só não coloquei cacau, coloquei leite em pó no lugar do cacau, porque acabou meu cacau. Então vamos ver como é que vai ficar. E aí, enquanto o bolo fica pronto, que é ali 20 minutos, eu vou o quê? Focar na minha parte do dia, da minha zona da semana, que é a cozinha. E aí eu vou arrumar essa cristaleira. Isso aqui bagunça com muita facilidade, porque eu vou só colocando coisas aqui, ó. Tem pimenta aqui em cima, tem uma flor, um vasinho de flor. Então, eu vou colocando as coisas aí. De vez em quando, mesmo que eu não esteja na semana da zona da cozinha, eu vou arrumando, né? Porque senão fica uma bagunça muito grande. Mas agora eu vou dar uma atenção especial a isso aqui e acho que vou limpar lá em cima ali da geladeira também. Tudo isso enquanto o bolinho fica pronto, porque aí depois que o bolo ficar pronto, eu vou tirar mais um tempinho de intervalo, porque, eu editei tanta coisa ontem e editar, eu gosto de editar vídeo, mas cansa minha cabeça, sabe, ficar olhando pra tela e tal. E ontem eu fiquei assim, à noite, né, depois que o Timóteo dormiu, até a hora de eu ir dormir editando, e hoje de manhã eu fiquei muito tempo editando também, então eu vou ter mais um momento de pausa, vou comer meu bolinho, e vou ler mais, né, que é pra dar uma descansada. Mas agora, bora lá arrumar isso aqui. Usei o bolo que eu fiz para fazer bolo de pote. Eu tenho esses potinhos muito bonitinhos e eu esfarelei o bolo e fiz uma camadinha dessa misturinha de leite em pó e água. Eu fiz tudo bem no olho mesmo, fui intercalando o bolo, essa caldinha de leite em pó, mais bolo e no final fiz uma outra camadinha do leite em pó com água e finalizei com a geleia de morango que eu tinha feito no dia anterior. É uma geleia sem açúcar, tem só um pouquinho de mel, então no final das contas ficou muito bom e bem saudável. Não é reduzido em calorias, mas é um bolinho bem saudável e ficou muito, muito gostoso. E no final das contas, ter substituído o cacau por leite em pó deu super certo no bolo, então essa receita aqui ficou muito boa. Sentei aqui para ler um pouquinho, como eu disse para vocês. Olha como ficou bonitinho o meu bolo de pote. Vou comer aqui o meu bolinho com um café cremoso que eu fiz na semana passada. Esse aqui é aquele café bem famoso aí da internet, que leva café solúvel, água e açúcar. E aí eu fiz aqui um pouquinho. Vou ler. Peguei 2 livros para ler, mas antes de mostrar os livros, peguei aqui o meu diário, que eu quero escrever um pouquinho nele. Toda vez que o Timóteo vai para os avós, eu aproveito para escrever mais, sabe?
E aí, os livros que eu peguei pra ler. Peguei ainda esse aqui dos Moomins pra ler. Eu quero ver se eu engato assim na leitura. Eu tô na página 70. Vamos ver se eu dou uma engatada. E aí, peguei também o Anne de Green Gables, porque eu queria algo mais instigante, assim, pra eu ler, sabe? E aí, o Anne de Green Gables é a nossa leitura do mês que vem, do nosso Clube do Livro, nosso clube de apoiadores. Algumas pessoas me perguntaram sobre o Clube do Livro, como é que ele funciona. E ele funciona lá pelo Apoia-se, é uma plataforma de apoio coletivo. Eu sempre deixo o link do Apoia-se aqui no box de descrição, é o primeiro link aqui do box de descrição, sempre. E aí, lá no Apoia-se, você tem várias faixas de recompensa. Então, a partir de R$ 5 você tem direito a um vídeo muito completo com as minhas leituras do mês. A partir de R$ 10 você tem a recompensa anterior e vlog exclusivo. E aí vão crescendo, né, as recompensas, até você chegar na recompensa do Clube do Livro. A partir de R$ 35 mensais, você apoia o meu trabalho, me ajuda a continuar aqui na internet produzindo conteúdos como esse aqui. E você também pode participar do nosso Clube do Livro. Nós temos um grupo no WhatsApp e eu sempre faço vlogs de leitura comentando a nossa leitura da vez. Dessa vez nós leremos Anne de Green Gables. Se você quiser ler com a gente, ainda tem bastante tempo, porque vai ser nossa leitura oficialmente assim de julho, mas aí eu já vou começar a ler porque eu preciso me antecipar, né? Porque eu preciso gravar vlog, compartilhar as coisas com as pessoas. Então, quero pegar para ler porque eu acho que essa leitura vai ser mais envolvente aqui do que os Moomins. Vou escrever um pouquinho no diário, como eu disse, e vou relaxar, porque depois eu vou começar a editar vídeo. E eu preciso ficar me lembrando de que é normal eu estar um pouco mais cansada do que o normal, porque eu tô numa semana mais intensa de gravações. Então, bora lá priorizar aqui o descanso, já que o Timóteo foi pros avós e eu posso, né, ter esse momento de silêncio no meio da tarde. Como é? Oi? Oi, pessoal! Nossa, que griteiro. Onde é que tu tava, Timóteo? No vovó! No vovó! Tu tava onde? No vovó! E o que foi que tu Na fez? vovó! E o que foi que tu fez? No tesouro! E o que foi que tu fez no vovô, na vovó e no tio João? Comer caqui! Vamos lá cortar um caque pra criança. Agora são 9h15 e eu tô aqui já na cama, pronta pra dormir, lindíssima com esse pijama rosa choque e todo felpudinho. Gente, esse pijama é a melhor coisa do mundo. Ele era da avó do Pedro e no frio é ele que dá conta. Bota uma blusa por baixo e durmo com esse pijama. Ele é muito quente mesmo. E tô aqui, ó, com a cara besuntada de Bepantol. Eu disse pra vocês, né, que eu gosto de, quando tá mais frio assim, dormir com Bepantol no rosto. É pegajoso? É pegajoso, mas no dia seguinte minha pele acorda assim, radiante, então eu gosto de besuntar assim o rosto todo, os lábios, e amanhã, minha filha, vocês vão ver o glow nessa pele. E o que que eu vou fazer agora? Eu deitei aqui na cama, tô aqui na cama debaixo das cobertas, e aí já vou relaxando pra dormir. Esse é o horário ideal. Assim, no meu sonho de princesa gospel, esse é o horário em que eu vou dormir. Na verdade, é o horário em que eu deito aqui na cama, né? Agora são 9h15, como eu disse pra vocês, e o que que eu farei? Primeira coisa que eu vou fazer é planejar o meu dia de amanhã. Então, eu gosto de planejar, assim, pra mim também o ideal seria planejar, sei lá, de tarde, que é quando eu tô com a cabeça um pouco mais descansada. Só que eu só vou conseguir planejar o meu dia seguinte quando o dia acabar, né? Mais ou menos acabar. Então, não dá pra eu planejar o dia seguinte no meio do dia. Então, vou planejar o meu dia de amanhã. E tô aqui com o meu Kindle pra ler um pouquinho antes de dormir. Tô aqui também com o outro livro que eu tô lendo, aquele lá que eu mostrei pra vocês já várias vezes, dos Moomins. Eu quero ler, assim, umas 5 páginas desse aqui e vou partir pra ler no Kindle. E uma coisa que eu tenho feito nesse tempo bem frio, que tá amanhecendo muito frio, é deixar a minha Bíblia aqui na minha mesa de cabeceira. Essa aqui é a minha Bíblia, ela chama The Purpose Book, é da Purpose Paper, e tem espaço para anotação. Eu gosto muito mesmo dessa Bíblia, e eu penso que quando eu terminar de ler todos os livros nessa Bíblia aqui, usando essa edição, eu vou ter uma Bíblia toda comentada por mim, né? Acho que é uma coisa muito legal de manter. Tenho muitos livros lidos nessa edição aqui, e das outras vezes que eu li a Bíblia, das vezes que eu li, assim, de cabo a rabo, de Gênesis e Apocalipse de uma vez, eu nunca fiz anotações. Essa aqui vai ser a primeira Bíblia que eu vou ler completa e que vai ter minhas anotações. E também tenho deixado aqui na minha mesa de cabeceira o meu estojo, que aí eu uso justamente para fazer as anotações. E por que que eu tenho deixado aqui do lado? Porque, gente, para mim, a grande dificuldade é sair da cama.
Nossa, meu Deus do céu. Eu coloco o despertador para 6h30. E quando dá 6h30, gente, que tipo assim, o sol ainda não nasceu. O sol tem nascido aqui entre 7h30, 8 horas. Às vezes fica assim, escuro e nublado. A gente não consegue ver o azul do céu, nem o sol por muitas e muitas horas. Então, para mim, nossa, a dificuldade é enorme de sair da cama, mas não necessariamente de acordar. Então, o que que eu tenho feito? Eu tenho uma luminária aqui do lado, então quando dá 6h30, eu só vou no banheiro, tomo meu remédio, lavo o rosto, volto aqui para debaixo das cobertas e vou fazer meu devocional debaixo das cobertas. O Pedro também levanta 6h30, então não tem problema de eu acender luz. E mesmo quando ele não acorda, menino, o Pedro, ele não se incomoda. Você pode fazer uma festa aqui, ó, no quarto, luzes e tal, que ele não vai se incomodar. Ele dorme de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então, eu tenho feito meus devocionais aqui debaixo das cobertas. Tem sido ótimo, porque para mim, me deslocar até a sala não é nem o deslocamento, obviamente, é sair debaixo das cobertas. Essa parte aí é bem difícil. Então, eu consigo fazer meu devocional aqui mesmo. Antigamente, quando eu inventava de fazer isso de devocional na cama, eu dormia. Mas agora não durmo mais. Eu acordo, acendo aqui algumas luzes, ou a luz aqui do lado, ou então a luz do quarto mesmo, e tenho feito meu devocional assim, e tem funcionado super. Menina, tem funcionado super, porque aí eu continuo aqui quentinha debaixo das cobertas, ligo até o aquecedor, que o aquecedor fica aqui do lado também, e aí é isso, eu faço meu devocional quentinho. Uma maravilha do Senhor. E agora eu vou lá fazer tudo isso aí, planejar meu dia, vou ler um pouquinho e vou dormir cedo. Meu Deus, glorifica a igreja. Meu Deus, é maravilhoso quando eu consigo dormir cedo. E eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse segundo dia de vlogs todos os dias. Aguenta aí, fica aqui comigo essa semana inteira, né? Que vai ter muita coisa boa por aí, né? Muitas coisas para compartilhar com vocês. Até o próximo vlog, amanhã, quarta-feira. Deus abençoe vocês.